Por exemplo, o que você acha da pessoa que pensa assim: ah, eu descobri muitas questões minhas, coisas que eu preciso trabalhar sobre mim, coisas que eu descobri no relacionamento e que eu entendi que, ok, eu preciso olhar para as minhas questões, eu preciso me curar, eu preciso resolver todas essas coisas aqui dentro. O que você acha de uma pessoa que fala assim: eu vou parar de me relacionar, eu não quero saber de relacionamento, eu não quero saber de homem, não quero saber de mulher, porque eu vou me dedicar a me curar, a ficar 100% pronta para um relacionamento. O que você acha sobre isso? 100% pronta não existe. Então, tem um tempo que pode ser até válido de uma forma saudável, ter esse intervalo de tempo sozinha para refletir, para identificar alguns pontos, Uhum, até porque esse intervalo de tempo ele vai servir como uma forma de curar antes de escolher um parceiro. Porque se a pessoa talvez esteja em um padrão totalmente destrutivo, totalmente ferido, ela vai escolher um parceiro a partir daquelas feridas. Então, ela trabalha um pouco isso, não precisa, não existe o 100% pronta, uhum, ok? Então ela trabalha certo ponto, por quê? Porque o relacionamento é onde você vai se provar, é onde o outro ele é um espelho que ele uhum, vai te mostrar. Então uma ilusão achar que vai estar 100% pronta, uhum. porque é dentro do relacionamento onde o outro vai te mostrar pontos que sozinho você não vai identificar. Tem uma história de um monge, é uma história fictícia. O monge ele pegou e ele abdicou de tudo na vida dele e foi lá subir na montanha, certo? Então ele ficou lá na montanha totalmente isolado, meditando e conseguiu atingir aquele estado De elevação. de elevação de presença. Beleza. Aí ele pensou, agora eu vou descer lá, né, Uhum, pro vilarejo, uhum. voltar à sociedade. E aí logo que ele desceu para a sociedade, que veio aquela irritação, que veio todo aquele barulho, aquelas pessoas falando, e ele viu o quanto ele saiu do centro dele e o quanto a busca dele lá em cima, onde Tinha não tinha sido em ninguém, tinha vão. sido em vão. Sim. Então é mais ou menos É, isso. como aqui no livro ele fala assim, ó, a pessoa está sempre no escuro quando se trata de sua própria personalidade. Sozinha é muito bom, né? Eu É tô muito ali, fácil, é né? muito fácil, eu tô ali sozinha, comigo mesma, eu não tenho uma referência do que, não do que é certo ou é errado, mas eu não tenho uma referência do que pode me desequilibrar, assim como o exemplo do monge, porque eu não me coloquei à prova, e ele finaliza assim, ó, a pessoa ela precisa de um auxílio de outras pessoas para se reconhecer a si própria, como você falou do espelho. Como na maior parte do tempo uma pessoa que escolhe ficar sozinha, ela está sozinha de fato, sem relacionamento amoroso, afetivo, ela está com ela mesma, então ela não consegue enxergar os erros, ela não consegue confrontar aquilo que prejudica tanto a ela mesma, quanto ao outro e quanto o próprio relacionamento. Ela não consegue perceber quais são os meus comportamentos que eu posso melhorar. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma dificuldade com a impaciência, como era no meu caso. Tá. Eu não existia paciência no meu dicionário. E você me trouxe muito isso, esse confrontar a minha falta de paciência. E eu entender que eu precisava desenvolver, porque é uma habilidade, você ter essa paciência, você ter uma habilidade de lidar com as coisas que no dia a dia, na vida real, essas coisas vão acontecer. Então, se eu não olho para esse reflexo, para essa projeção, como fala o Jung, eu não consigo trabalhar em mim e entender que, ora, se eu quero ter um relacionamento legal, bacana, equilibrado, feliz, eu preciso ter paciência com o outro, preciso ter paciência também comigo para que o relacionamento em si ele possa crescer, ele possa ter sucesso e ele possa durar, que é o que não acontece hoje na vida real, na sociedade, né? As pessoas estão impacientes, logo elas terminam, ficam pulando de relacionamento em relacionamento, porque não tem essa, como é que eu posso dizer? Essa profundidade Essa emocional. profundidade é outra palavra que eu esqueci, mas enfim, ela não tem essa humildade de olhar para si mesma,
de se confrontar. Olha, isso daqui não é que está me prejudicando, não está me fazendo mal, porque muitas vezes a gente só quer mudar aquilo que está me fazendo mal, está fazendo mal a gente. E não pensa no outro, nessa humildade de que um relacionamento é composto por duas pessoas. Então, muitas coisas eu vou precisar estar no relacionamento para entender sobre as minhas próprias limitações e incapacidade de se relacionar com outra pessoa. E até em questões, por exemplo, que eu vejo, muitas pessoas não sabem o que elas gostam, o que elas não gostam, quais são seus limites e o que elas sim. buscam. O que elas E aceitam, o que elas né? aceitam e não aceitam. Então, Verdade. dentro de um relacionamento, você vai percebendo isso também. Diferente quando você está solteiro, você, beleza, tem um certo ponto que você consegue atingir, que é como a gente falou, né? Não é o 100%, isso é impossível. Sim. Mas você chega nesse ponto depois na relação que você vai perceber e isso vai servir também como uma forma de calibrar. Eu vejo que as pessoas, tanto existe esse ponto, como você falou, as pessoas não querem ir numa profundidade emocional de identificar essas questões e tudo mais, assim como muitas pessoas também acabam não identificando esses limites e simplesmente não entrando nessa profundidade emocional de um relacionamento. Então, um relacionamento, às vezes, de muitos anos também não atinge essa profundidade, porque a pessoa, ela entra num padrão de agradadora. Então, Sim. ela só quer agradar o outro. E ela acaba deixando alguns limites de lado, acaba não vivenciando também essa experiência de autoconhecimento dentro de uma relação. Sim, até porque um relacionamento, ele são fases, né? Tem ali a fase inicial do enamoramento, daquela paixão, daquela coisa mais sentimental mesmo, mais emocional. E vai chegar um momento em que o próprio relacionamento vai exigir um nível um pouquinho a mais de maturidade. E aí entra nesse ponto de ter um relacionamento de profundidade com o outro, que é o que a maioria das pessoas tem receio. Eu acho que eu vejo também muito, que eu escuto das mulheres, é um receio de compartilhar aquilo que sente, ou aquilo que incomoda, ou aquilo que ela não concorda. E acho que entra um ponto da vulnerabilidade, você acha? Também a lei da autenticidade, né? A pessoa não se permite ser autêntica como ela realmente é. Sim. E entra nessa questão aí de buscar agradar o outro, né? Você acha que vem de um medo de ser julgado, de ser criticado, nesse ponto que você falou da autenticidade, da pessoa não ser autêntica, de não ser ela mesma, vamos dizer assim? Sim, é um medo de perder o outro. Então, é melhor que eu finja um papel e tenha o outro sempre comigo, do que eu correr o risco de ser completamente eu e o outro não aceitar aquilo de forma integral. Que quando na verdade é o efeito ao contrário, né? A gente gosta e admira muito mais uma pessoa que é autêntica. Na nossa própria relação, muitas vezes no início, eu buscava entrar nesse papel de agradador. Então, não vou falar algo que eu não gostei, não vou me posicionar, porque vai causar estresse, como a Leide falou, né? No início você era mais impaciente e eu paciente em excesso, Sim, então que também entrando, não é. entrando até numa postura mais passiva. Então, o passivo, não vou esquentar a esquentadinha, vou evitar isso, vou evitar tocar gasolina no fogo. Sim. E aí, esse efeito provocava o que justamente? Um efeito contrário em você, de tipo, poxa, como é que eu tô vendo que ele não está sendo autêntico. Eu estou vendo que ele não está se posicionando com algo que ele se sentiu incomodado, alguma coisa, e isso gera o efeito contrário. Sim. E aí quando eu sou autêntico, por mais que eu, em um certo nível, provoque Uma reatividade. uma reatividade, sim, porque, não, peraí, ele tá discordando de mim nesse Tipo assim, ponto. como assim? Sempre foi muito Mas passiva e agora no está se fundo, posicionando. Era o isso que eu gera... precisava. Exatamente, Era é o o que que eu tu precisava. precisava. Gera uma Pra admiração. te admirar mais, para te desejar mais como homem, para dizer, poxa, esse homem realmente ele tem um posicionamento. Não só pelo fato de ser homem, mas o ser humano em si, entendeu? Que ser humano admirável. Tanto que a primeira vez que houve essa dinâmica, eu meio que assustei. Mas logo em seguida,
é como que se inconscientemente, e é claro, né? Isso entra na questão do feminino e masculino, né, na psique do homem e da mulher, eu integrasse esse aspecto do masculino em você, que é mais do posicionamento, da firmeza, da autoridade, que é diferente da agressividade, né? Da imposição. Então, essa questão da autenticidade, ela é um fator que influencia muito o sucesso dos relacionamentos. Para não serem pessoas frias, mornas, né? Sem graça, sem ser interessantes. E é uma via de mão dupla, porque eu vejo que as mulheres também entram muito, né, nesse papel de agradadoras, até mais que os homens, né, para essa busca, também mais de uma validação emocional. O homem, na maior parte das vezes, é mais racional que a mulher, exceto quando o homem está mais no campo feminino. E isso também provoca um efeito de admiração no homem em uma camada muito profunda. Porque, por exemplo, se a mulher faz tudo e aceita tudo do homem, isso também mina a confiança dele nela, tá? Vamos dizer assim, ele percebe que a mulher tem esse baixo posicionamento de limite, certo? Percebe que ela não tem esses limites, ela não impõe esses limites. Ele, inconscientemente, ele vai pensar, outro homem também tem esse poder com ela, certo? Então quando a mulher impõe os limites, ele pensa, ela ganha um valor na cabeça do homem de tipo, eu sei que para outro homem chegar nisso vai ser difícil também. Então ganha uma confiança do homem até se sentir mais seguro, porque ele mais ou menos pensa assim, a minha mulher é difícil, então não vai ser qualquer um que vai conquistar ela. Entendi. Então entra a autenticidade nesse ponto também, porque fortalece isso. Entendi. E para você que é homem, também é atrativo, é atraente para uma mulher que se posiciona ou que fala assim, olha, isso aqui eu não gostei do que você fez, ou eu não concordo com isso, como é na sua visão masculina? Sim, também é atrativo, porque você está se relacionando com outro ser humano e como tem essa dinâmica aí do espelho de cada um se elevar, você não quer um robozinho também que concorde com tudo, né? Então, você não quer um agradador que não te impulsiona. É uma dinâmica de relacionamento. Até porque, tanto para o homem quanto para a mulher, ambos se sentem impulsionados quando são meio que provocados, vamos dizer assim, né? Não no sentido de imposição, de agressão, de uma comunicação mais agressiva, mas do tipo assim, olha, isso aqui eu não gostei e eu espero que isso não se repita mais. E não só você se posicionou, a mulher só se posicionou, mas isso ajuda com que o homem, a outra pessoa, caramba, realmente isso aqui é chato, acho que eu vou melhorar isso. Né? Então a outra pessoa, você está dando inspirando a outra pessoa a também se melhorar como ser humano.